100 anos da Primeira Guerra Mundial. Entenda como o assassinato de um arquiduque austríaco há exatos 100 anos levou a Europa à guerra. Quem era o arquiduque Francisco Ferdinando e por que foi assassinado? Francisco Ferdinando era o sobrinho e herdeiro de Francisco José I, regente do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro abarcava os territórios das atuais Áustria, Hungria, Eslováquia, República Tcheca, Croácia, Bósnia e Herzegovina, partes da Romênia e da Polônia. Em 1908, a anexação da Bósnia e Herzegovina ao Império Austro-Húngaro foi vista pelos nacionalistas sérvios como uma afronta ao ideal da Grande Sérvia. Para os nacionalistas sérvios, a Bósnia deveria pertencer à Sérvia e não ao Império Austro-Húngaro. Essa e outras regiões iriam remontar o antigo Império Medieval Sérvio. Em 1914, o herdeiro do Império Austríaco, Francisco Ferdinando, iria visitar a capital da Bósnia, Sarajevo. Assassinar o herdeiro do Império Austríaco em sua visita a Sarajevo era a oportunidade que os terroristas sérvios tinham para enfraquecer o Império. Cem anos da Primeira Guerra Mundial. Entenda como o assassinato de um arquiduque austríaco há exatos 100 anos levou a Europa à guerra. Como foi o assassinato do arquiduque? Em 28 de junho de 1914, Francisco Ferdinando chega às 10 horas da manhã à estação de trem de Sarajevo, capital da Bósnia e Herzegovina. Na época, a Bósnia e Herzegovina era parte do Império Austro-Húngaro, do qual Ferdinando era herdeiro. Ele e sua mulher Sofia embarcaram num carro conversível para fazer o passeio pela cidade. Outros carros acompanhavam o cortejo, com oficiais do governo e policiais. 6 terroristas ficaram posicionados ao longo da via Pelquai, no caminho do cortejo. Os terroristas estavam equipados com granadas e pistolas, além de cianureto a ser ingerido após o atentado, para que não fossem pegos com vida. Às 10h10, um dos terroristas arremessa uma granada no carro de Francisco Ferdinando, mas a bomba erra o alvo e explode sob o carro que vinha atrás, ferindo umas 15 pessoas. O cortejo segue rápido para a prefeitura. O terrorista engole o cianureto e se joga no rio Miljacka. O cianureto não o mata, só irrita sua garganta, e o raso leito do rio faz com que ele seja pego pela polícia. Na prefeitura, Francisco Ferdinando se revolta com o prefeito de Sarajevo durante o discurso de boas-vindas. Venho fazer uma visita e me jogam bombas. Decidem que o trajeto será alterado para confundir um eventual novo atentado. Na volta, o motorista entra na rua errada do trajeto antigo. Na hora em que o carro para e se prepara para mudar de rua, o terrorista Gavrilo Princip, de 19 anos, dispara contra o arquiduque. Acerta o abdômen de Sofia e o pescoço do arquiduque. O casal morre minutos depois. O assassinato dá início a uma crise na relação do Império Austro-Húngaro e o governo sérvio, acusado de apoiar e dar suporte aos terroristas. Cem anos da Primeira Guerra Mundial. Entenda como o assassinato de um arquiduque austríaco há exatos 100 anos levou a Europa à guerra. Como começou a Primeira Guerra Mundial? Após o assassinato de seu herdeiro, o Império Austro-Húngaro começa a fazer acusações ao governo da Sérvia. O Império acusa os sérvios de apoiar atividades hostis e permitir nacionalistas radicais no governo. O Império apresenta um ultimato à Sérvia para que as atividades nacionalistas sejam coibidas, publicações sejam proibidas e uma investigação sobre o assassinato do arquiduque seja feita em conjunto com oficiais austro-húngaros. As exigências, humilhantes aos olhos da comunidade internacional, foram aceitas pela Sérvia, mas com ressalvas. Isso não foi o suficiente para o Império. O Império Austro-Húngaro declara então Guerra Sérvia no dia 28 de julho de 1914. Uma rede de aliança leva outros países da Europa à guerra. Rússia, que mantém laços estreitos com a Sérvia, mobiliza tropas para a fronteira com a Áustria. A Alemanha, que tem aliança militar e política com a Áustria, movimenta suas tropas em direção à França, que tem aliança com a Rússia.
E a Alemanha, como tem que passar pela Bélgica para atacar a França, declara guerra bélgica. Por sua relação próxima com a Bélgica, o Reino Unido entra em guerra contra a Alemanha. O sistema de alianças e colônias provoca um efeito dominó, encadeando conflitos em diversas regiões da Europa, da África e do Oriente Médio. O Brasil se junta às forças de Rússia, Reino Unido e França, depois de ter navios atacados pelas forças alemãs. Cem anos da Primeira Guerra Mundial. Entenda como o assassinato de um arquiduque austríaco há exatos 100 anos levou a Europa à guerra. O que foi a Primeira Guerra Mundial e quais foram suas consequências? Ao contrário do que os países imaginavam no começo do conflito, a guerra foi longa. As novas tecnologias em armamento, como metralhadoras, tanques, aviões, gases tóxicos, aliadas a estratégias militares ultrapassadas, causaram a morte de cerca de 8 milhões de soldados e feriram outros 20 milhões. O conflito começa a cessar em 1917, quando a Revolução Russa derruba o czar e obriga o país a retirar suas tropas. No mesmo ano, os Estados Unidos enviam tropas à Europa para lutar contra os alemães. Em 1918, os poderes centrais aceitam a derrota em acordos de cessar-fogo separados. No final da guerra, 4 impérios caíram: o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, o Império Russo e o Império Alemão. O mapa da Europa foi redesenhado para a criação de vários países, como Polônia, Finlândia, Hungria e Iugoslávia, que é a antiga Sérvia, agora com regiões anexadas. Em 1919, o Tratado de Paz de Versalhes é assinado, com a presença dos países envolvidos. A Alemanha sai do tratado como a grande responsável pela guerra e recebe duras punições. As punições aos alemães e a sensação de injustiça criaram uma crise política que possibilitou a ascensão do Partido Nazista ao poder, na esperança de o país se reerguer. O ressentimento alemão, causado pelo fim da Primeira Guerra, seria um dos fatores que levariam a Europa à Segunda Guerra Mundial.